Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. E hoje vamos à nossa semana Chega de Pendências. Afinal, deixar algo pendente na nossa vida é como deixar uma energia mal resolvida dentro de nós que acaba contaminando muitas outras áreas da nossa vida. E hoje sai lá no canal YouTube o segundo vídeo sobre esse tema. Inclusive tem um teste especializado. E eu acredito que seja uma incrível oportunidade para você curar sua vida. Então, eu vou relatar para você 3 histórias diferentes que pode fazer com que você entenda melhor sobre essa necessidade de acertar as coisas. Lembrando que se algo te incomoda, quando você pensa nisso ou fala sobre uma situação, uma pessoa, acredite, aí tem um vínculo energético, algo mal resolvido, que no Ho'oponopono nós chamamos de cordões Aka, que precisa ser cortado. Inclusive, tem curso para isso. Bom, a primeira história é sobre Mariana. Ela tinha um relacionamento de 5 anos e acabou. As grandes diferenças entre eles se tornaram insustentáveis. Eles queriam coisas diferentes na vida e a convivência acabou se tornando difícil. E a decisão de se separar parecia aquela mais racional no momento. No entanto, depois que terminou, Mariana começou a sentir que, olha, algo estava inacabado. Ela não conseguia parar de pensar nele, mesmo sabendo que o relacionamento não tinha mais futuro. Por quê? Porque ela idealizava o passado. Ela lembrava apenas dos bons momentos e ficava se perguntando o que poderia ter feito de diferente. Isso é muito comum. E essa obsessão começou a tomar conta da sua vida. Mariana se pegava revivendo conversas, imaginando cenários em que as coisas tivessem sido diferentes, o que impedia ela de se abrir para novas experiências. Então eu sugeri que ela escrevesse uma carta de despedida para ele, algo que ajudasse a encerrar aquele ciclo. E, claro, sem intenção nenhuma de enviar a carta, era mais um desabafo. E Mariana colocou no papel tudo o que sentia: frustração, mágoas, mas também os aprendizados e os momentos felizes. E ao finalizar, ela sentiu um grande alívio. Percebeu que, ao idealizar o passado, ela estava presa. Isso mesmo, ela estava presa idealizando o passado. E o que causava isso? Não deixava com que ela seguisse em frente. Então, importante a gente perceber que essa carta ajudou o fechamento que ela precisava. E ela entendeu que para realmente avançar, era preciso aceitar o que o relacionamento havia sido e, o mais importante, o que ele não poderia mais ser. E ao fechar esse ciclo, ela começou a se libertar dessa obsessão e a redescobrir a sua própria vida, o que abriu espaço para ela para novas possibilidades. Já a segunda história é sobre um ciclo familiar mal fechado. Carlos e seu irmão Pedro brigavam há anos por discussões familiares. Desde então, Carlos guardava aquele ressentimento e evitava o Pedro, e achando que estava protegendo seus sentimentos. Mas com o tempo, essa mágoa não resolvida começou a afetar a saúde emocional, mental e até os relacionamentos dele com outras pessoas da família. E aí ele foi conversar com a mãe. E nessa conversa, Carlos percebeu que o ressentimento prendia ele num ciclo negativo. Então ele tomou uma decisão. Eu preciso resolver essa pendência. Foi lá, tomou a iniciativa, procurou Pedro e, com aquela humildade, sem críticas, pediu desculpas. E, para sua surpresa, Pedro também queria resolver a situação. E aí ambos encerraram esse ciclo. Carlos se sentiu muito mais leve, uma leveza que não experimentava há anos, e ele percebeu que o perdão não era só para o irmão, mas para ele mesmo. E aí fechar esse ciclo permitiu que ele se reconectasse com a família e começasse com um novo capítulo, sem aquela carga pesada da mágoa. Mas tem uma outra situação, Ricardo, e essa é muito comum. Ele trabalhava numa empresa há 8 anos, quando foi demitido de forma inesperada. Aí ele sentiu raiva e muita insatisfação, como qualquer um de nós sentiria ao ser demitido. Mas ele achava que não merecia ser dispensado daquela maneira, mesmo sabendo que a empresa estava passando por cortes, dificuldades.
A sensação de injustiça consumia ele. Então o Ricardo não conseguia parar de pensar nos motivos da demissão, nas falhas da empresa e nas pessoas que, na sua visão, elas que deveriam ter sido demitidas no seu lugar. Mas com o tempo essa raiva começou a se transformar em bloqueio. E aí, claro, o Ricardo tinha dificuldade de procurar novos empregos, fazer entrevistas, sentia-se inseguro, desmotivado, como se todo o mercado de trabalho estivesse contra ele. Fechou. E no caso de Ricardo, ficamos lá por semanas e semanas, conversando para que ele mudasse sua perspectiva e no final toda essa mágoa se dissolvesse. E aí, ciclo fechou e novos se abriram. Essas são histórias reais, cotidianas, que mostram a necessidade que nós temos de resolver as nossas pendências. Senão, as coisas travam. Então pare, respire, busque aprender com essas situações. Elas não são os obstáculos, são lições. O obstáculo está aqui dentro de nós, quando nós não aceitamos elas. Então, hoje, pare, reflita e amanhã a gente volta aqui para finalizar a nossa semana. Forte abraço, ótimo dia e, claro, aloha!